Senhor, meus irmãos. Mais um domingo estamos aqui para aprender a palavra do Senhor. Você que está nessa live também, possa estar junto conosco em comunhão para aprender da palavra, sentir a presença do nosso Deus nessa manhã. Convido os irmãos que estão aqui na igreja para se colocar em pé, para fazer uma oração, para dar início à nossa escola dominical, lição de número 4, a atualidade dos dons espirituais. Senhor meu Deus, nós te exaltamos, ó Pai, pela nossa saúde, te exaltamos por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelos teus livramentos. Obrigado por nós estarmos na sua casa para aprender de ti, que o nosso coração esteja aberto e o teu Espírito Santo trabalhe muito no nosso ser, aprendendo as verdades bíblicas que vão ser expostas pelo professor, a ferramenta a qual o Senhor tem escolhido nessa manhã. Nos abençoa, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Lição do número 4, para os irmãos que têm a revista, os irmãos que não têm, vai estar ali em cima no telão, mas agora chamamos aqui a nossa irmã Rose, nosso irmão presbítero Joel. Vamos estar adorando a Deus com o hino da harpa, hino do número 1, para os irmãos acompanhados da harpa cristã. Graças a Deus, como é que uma alegria de Papai Senhor, né? Vamos estar cantando o hino número 1. Não é um dos meus fortes cantar, mas estamos aqui para adorar esse Deus Todo-Poderoso. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado de amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dai-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faz os teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando seus dons preciosos do santo preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuva do Consolador. Aleluia. Lição do número 4, texto áureo. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. 1 Coríntios, capítulo 12, verso de número 4. E a verdade aplicada: ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo. E isso envolve o batismo no Espírito e os dons espirituais. A leitura bíblica em classe, irmãos. Vamos colocar de pé para estar fazendo essa leitura bíblica, meus irmãos. 1 Coríntios, capítulo 12, do verso de número 1 ao 11. Você pode também estar olhando lá no telão, ou na sua Bíblia, se você tiver uma nas suas mãos, para que você possa estar aprendendo e memorizando os versículos bíblicos para depois aplicar na sua vida. Eu estarei no primeiro, os irmãos em diante. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem
Bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, nós quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que por último. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria e outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. E a outro pelo mesmo Espírito a fé. E a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. E a outro a operação de maravilhas. E a outro a profecia. E a outro o dom de discernir os espíritos. E a outro a variedade de línguas. E a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, que opera todas essas coisas, repartindo Aleluia. particularmente a cada um como quer. Glória a Deus. O objetivo geral é apresentar a atualidade dos dons. Existem 3 objetivos específicos: apontar a necessidade dos dons espirituais hoje, situar a função dos dons espirituais e reconhecer que os dons revelam a unidade na diversidade. Está fazendo essa oração? O nosso irmão presbítero Joel que está trazendo a palavra nessa manhã. Senhor meu Deus, nós queremos te exaltar mais uma vez por estar na sua casa. O Senhor tem trazido o teu servo nessa manhã para ministrar a tua palavra, que possamos aprender dela, ela possa criar edificação, renovo, ó Pai, sobre as nossas vidas, que a nossa mente possa aprender, nosso coração possa estar, Senhor, posto nessa manhã a estar aplicado na sua palavra, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Graças a Deus. Irmãos, mas como é difícil estar cantando, né? Tem uns que tem mais facilidade. Eu, por exemplo, dá vontade até de desmaiar às vezes, na tremedeira, na falta de ar, começa a gaguejar. Mas acho que na palavra acho que fico mais à vontade. Bom, a lição número 4, atualidade dos dons espirituais. Irmãos, no começo aqui, gostaria de fazer uma pergunta para os irmãos. O que são dons espirituais? Alguém pode, com poucas palavras, descrever? O que é dons espirituais? Pastor Luiz, o que o senhor fala sobre dons espirituais? Do seu ponto de vista. Os dons espirituais, eles são aqueles concedidos pelo Espírito Santo, né, para servir a igreja, para edificação, para exortação e para consolação. Paulo ele deu uma lista de 9 dons. Né? 9 dons, né? Só que essa lista ele cita ainda em outra consideração mais dons, mas ele não está retratando exclusivamente alguns dons. E eu separei aqui, irmãos, 8 pontos de vista que são dons espirituais. Uma, ponto de vista, é uma dádiva de Deus. O que é os dons espirituais? É um presente de Deus para cada um de nós. É um presente. Você busca a presença e Deus te concede. O que é dom de Deus para nós? Tem um ponto turístico aqui na região, que tem uma estrada bonita. Qual é o nome dessa estrada? Que é cheia de pedrinhas. Graciosa. Eu vejo ali o dom de Deus, a operação graciosa pela ação do Espírito Santo. Então é um presente que Deus nos dá. E outro ponto de vista, são recursos para a igreja. E também capacitação para os cristãos. É para a edificação, é para o serviço da igreja e também para a glorificação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Interessante tudo isso. Que dom espiritual. Então cada um descreve de uma forma. Mas resumindo, ele é um presente exclusivo de Deus para você, para o seu revestimento, para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui a leitura diária, vou estar repetindo aqui sobre a leitura diária. Em segunda-feira diz, alguns dons espirituais são apresentados em Romanos. Terça, o apóstolo acrescenta alguns dons na lista de Romanos.
Quarta, são ensinados a procurar os melhores dons. Quinta, o amor supera os dons espirituais. Sexta, o Novo Testamento nos ensina a buscar os dons espirituais. Sabe, os dons de Cristo aqui são os mesmos dons do Espírito Santo. Graças a Deus. Aqui, só ratificando o que o irmão já expressou, o objetivo da lição é apontar a necessidade dos dons espirituais hoje para a nossa igreja. Situar a função dos dons espirituais e reconhecer que os dons revelam unidade na diversidade. Bom, vamos fazer um rápido resumo aqui. Vocês que estão aí com a sua Bíblia aberta, em 1 Coríntios capítulo 12, verso 1. Diz assim o primeiro versículo: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que seja ignorante. Em outras palavras, não quero, irmãos, que seja desinformado. Por aqui uma igreja tão espiritual que era a de Coríntios. Eles tinham os dons. Só que na medida que eles tinham os dons, eles eram meninos. Eles não compreendiam, eles se exaltavam através dos dons. A glória é para Deus Todo-Poderoso. No verso 2 diz assim: vós bem sabem que eram gentios levados aos ídolos do mundo conforme eres guiados. Então antes eles buscavam pelas estátuas, pelas esculturas, pelos seus dogmas, pelas suas liturgias, e seguia um destino aonde não levaria nada. Mas agora, Paulo fala, portanto, sabeis agora que vocês eram gentios, vocês buscavam os ídolos do mundo, agora você é guiado pelo Espírito de Deus. 3, verso 3: portanto vós quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Muito simples você analisar isso quando a pessoa cai endemoniada na igreja. Essa pessoa não dá conta, se ela tiver a manifestação do inimigo sobre a sua vida, ela não dá conta de glorificar Jesus. Ela não dá conta de dizer que Jesus é o Senhor. Me lembro uma certa vez que eu fui expulsar o demônio de uma pessoa, e aquela pessoa de repente levantou. E esse pessoal falou: você está demoniado? Ele: não está mais não. Eu fiz uma pergunta para ela: quem é o Senhor agora da sua vida? Ela falou assim: Jesus é o Senhor da minha vida. Uma pessoa demoniada, ela não tem esse poder, essa palavra, essa sintonia de expressar com essa clareza, essa grandeza, que Jesus é o Senhor de minha vida, de nossas vidas. Guarda aqui, olha, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Irmãos, nós somos a igreja, nós somos o corpo. Então Deus concedeu cada dom para que você possa fazer algo para a edificação da igreja, para que você possa fazer algo para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te entregou algo específico para que você possa expressar a grandeza desse Deus Todo-Poderoso. A diversidade de ministério, mas o Senhor mesmo. Verso 6: e há diversidade de operação, mas o mesmo Deus que opera em todos. É Deus que opera em nossas vidas. Verso 7: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, que eu falei já, para o que for útil para a igreja. Porque um é pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Qual que é essa palavra da sabedoria, irmãos? Deus te dá uma palavra específica para aquele momento. Não é que você vai buscar conhecimento teológico, história, arqueológico, psicológico, não. Deus te dá a palavra no momento certo, específica, no momento certo. Dá um exemplo. Faltou o pregador da igreja, faltou o preletor, de última hora. De repente alguém, o pastor fala assim: você vai estar ministrando a palavra hoje. De repente você nem tem essa palavra naquele momento, mas você clama a misericórdia de Deus, de repente Deus te dá a palavra e a igreja é edificada. E as pessoas podem analisar: ele já estava preparado. Às vezes Deus entregou a palavra naquele momento, e tudo é para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Então, Deus revela a cada um. O irmão que estava pregando, glorifiquei a Deus, porque tinha muito tempo que eu não via jovens assim, com tanta empolgação, buscando, pregando, com animação daquela forma. Glorifiquei a Deus, fiquei maravilhado, porque eu recebi tantos jovens só no Facebook, somente no celular, somente em coisas naturais da terra, de repente, mas tem ainda o remanescente.
Naquele momento que ele estava pregando, de repente ele foi entregando mensagem específica para cada membro da igreja, irmão. Isso é o trabalhar de Deus, isso é a palavra ciência. E outro pelo mesmo Espírito, a fé, e outro pelo mesmo Espírito, dons de cura, irmãos. Irmãos, interessante a fé, irmãos. Nós temos que declarar vitória sobre nossos filhos, sobre nossos amigos, sobre nossos colegas, sobre todos aqueles que estão ao nosso redor. Então nós usamos a fé. Às vezes pode falar assim, é algo interligado com a cura? Sim, também é. De repente, vou dar um exemplo. Deu uma dor de cabeça. Certa vez me deu uma dor de cabeça, eu lembro que também me deu uma dor de cabeça na Rosa uma certa vez. E a Rosa falou assim, essa minha dor de cabeça, de repente ela despertou, não, essa dor de cabeça não é minha, e eu vou repreender. Naquele momento que ela pôs a mão na cabeça e repreendeu, eu estava vendo, irmãos, ela foi curada, porque ela teve fé, ela teve convicção de mover montanhas através do nome do Senhor Jesus Cristo, porque nós temos que declarar, irmãos, nós temos que decretar, e falar com palavras positivas sobre a questão de fé em nossas vidas, assim nós obtemos muita vitória. Continuando, e os dons de cura, irmãos, não é que você vai se vangloriar porque Deus te concede esse dom. De maneira alguma você vai vangloriar, você vai glorificar a Deus. Me lembro uma certa vez que eu fui na casa de uma parente da minha esposa, deu um celular que eu tinha comprado pela internet, e quando cheguei lá, a irmã, a mãe dessa jovem, falou assim, Joel, foi Deus que te mandou aqui. Eu fui ver o celular, irmãos. E de repente foi Deus que te mandou aqui. Eu falei, o que foi, irmão? Quero que você olhe para o meu rosto agora. Irmã, eu orei. Irmãos, eu orei no rosto dela. E aí, sabia o que estava acontecendo. Aí eu fui embora. Aí na outra semana deu um testemunho. Que é te dado um derrame facial. Não sei qual foi que o médico falou, expressou no momento. Deu um derrame facial. Que ela ia ficar com defeito no rosto. E ela nem tinha comentado isso comigo. Eu nem tinha percebido. Que naquele momento ela foi curada. Foi Deus? Claramente que foi Deus, porque eu não sabia de nada. Eu fiz minha função. É orar? Vou orar. É repreender? Vou repreender. Se Deus te concedeu a oportunidade, por que não fazer? Por que eu ser ingrato ao Senhor? Por que eu recusar o que Deus fez e entregou na minha vida para que eu viesse fazer? As ferramentas. E outra operação de maravilhas, e outra profecias, e outros dons, discernimentos, outros espíritos, e outras variedades de línguas, e outra interpretação de línguas. Operação de maravilhas, irmãos. Faz me lembrar também, porque eu dou muito testemunho, que é algo verídico, algo que eu vi. Um irmão que ele, na nossa igreja lá, que ele sempre falava que queria ser usado por Deus. E certa vez ele estava trabalhando no seu hotel, no seu resort lá, ele foi jogar um lixo fora. Quando ele voltou no resort, tinha uma criança que tinha acabado de afogar. E ele já tinha feito tudo já para as crianças voltarem. As crianças não voltavam. Por fim, as pessoas desistiram. E ele chegou lá, que viu aquela multidão de gente lá, chegou diante daquela criança e colocou a mão, orou por ela, e o Espírito de Deus voltou na vida daquela criança. Sabe? As pessoas ficam olhando para ele, e ele falou para mim, Joel, naquele momento eu nem vi o que eu tinha feito. Deus tinha usado ele em dons de maravilhas, porque o nome do Senhor foi glorificado. É para a honra desse Deus Todo-Poderoso. E naquele momento que ele pôs a mão naquela criança, e aquela criança voltou à vida, as pessoas começaram a glorificar Deus. E as pessoas começaram a olhar para ele, e de repente ele voltou à forma natural dele, e começou a ter vergonha das pessoas, porque ele era uma pessoa muito tímida. E ele foi até o seu ambiente. Chegaram lá 5 famílias, 5 jovens casados, com latinha de cerveja na mão, e falou assim, nós éramos desviados do caminho do Senhor. Nós estávamos distantes do caminho do Senhor. Mas através disso que você fez aqui, nós estamos voltando, nós reconhecendo que existe um Deus Todo-Poderoso, nós estamos voltando agora para o caminho do Senhor. Pegaram as latinhas, todo mundo junto, jogaram as latinhas fora. Irmãos, isso aí é para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Você quer ser usado, irmãos? Nós temos que prontificar, nós temos que buscar a presença de Deus, nós temos que se entregar a esse Deus, nos humilhar diante dele, porque Deus vai nos usar. De repente nós ficamos reclamando, eu posso estar falando ontem, nós ficamos nos murmurando, o tempo todo murmurando, irmão, sendo que Deus já te deu a vitória, Deus já te entregou a bênção. Me lembro esse dia, um irmão, um amigo meu de Brasília, ligou para mim e falou, tive uma visão com um fulano de tal, que é amigo nosso, que está no TI, que ele ia morrer. Eu falei, não vai morrer não, irmãos. Se Deus te mostrou, por que Deus te mostrou? Tem uma lógica que Deus te mostrou em sonho. Porque pode ser mudado. Vamos orar que Deus vai trazer a cura. Não estava no TI, estava difícil,
Os médicos falaram, não vai ter jeito, vou ter que desligar o equipamento, tudo, porque o coronavírus. Chamei a igreja para orar, chamei outras igrejas, outros amigos, outros pastores, amigos meus para orar, vamos orar para fulano, ciclano, eles nem sabiam quem era. Irmão, está liberto, foi liberto, está se restituindo, está voltando de novo, os seus organismos voltando a funcionar tudo de novo, não está mais no UTI, mas é para a glória de quem? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não é, pastor? Tudo é para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Continuando esse rápido resumo, nós falamos aí a questão de profecias, operação de maravilhas, profecias e outros dons ensinados discernir o Espírito, e outras variedades de línguas, é que nós falamos muito, e outras interpretação das línguas. Irmãos, hoje na igreja, não é, pastor? Muitas pessoas que teriam a oportunidade de buscar o dom de interpretação de línguas não buscam, não se importam mais. Muitas pessoas, muitos pastores, muitos obreiros, e eu também estou englobado nessa parte, às vezes chega uma pessoa, Deus até te mostra que aquela pessoa está fora completamente da palavra de Deus, ou está fora completamente do caminho de Deus, só porque está vestido, bem vestido, porque está dizimando, porque está ofertando, e de repente você não tem coragem de conversar com aquela pessoa, de disciplinar aquela pessoa. Deus te revelou, e de repente você não tem coragem. Tem isso na igreja, irmãos. Que nem esses acontecimentos que tem acontecido aí na atualidade, coronavírus, guerras, terremotos, isso tudo Deus já nos revelou um dia. Muitas coisas Deus já revelou, em sonhos, em profecia. Quantas vezes chegou o profeta e falou assim, a figueira vai ser balançada, aquele que não estiver firme no caminho do Senhor, Deus vai tirar, Deus vai levantar outros. Quantas vezes? E nós temos visto hoje em várias igrejas nós temos observado isso, e Deus já revelou. A questão nossa é que nós não anotamos os sonhos. Deus te entregou um sonho aqui, aí você não anota, ou se você anotou depois, mas por que Deus me mostrou isso? Tem algum sentido? Por que Deus me mostrou que fulano está chorando? Por que Deus me mostrou brigando com o ciclano? Irmãos, Deus está te mostrando algo para você fazer algo diferente. O que é esse algo diferente? É você buscar a presença de Deus e repreender toda a força maléfica, toda a força maligna. Deus está te dando, te capacitou através do seu Espírito, te deu todas as ferramentas. Deus te encheu do teu Espírito e de repente nós não fazemos a vontade de Deus. Às vezes nós fazemos que nem Jonas, que tinha oportunidade de pegar no inimigo e foi para o outro lado. Mas quando ele voltou, ele não queria nem que aquelas pessoas fossem salvas, literalmente. E quando você estuda os fatores históricos, a forma que aquele povo matava aquelas pessoas que temiam Deus, os judeus, era coisa terrível, Provavelmente, imagino eu, se eu tivesse no lugar dele, provavelmente eu teria feito a mesma coisa. Não, eu vou para cá, Deus vai me esquecer, vai levantar outro. Deus vai levantar outro. Sim, você está falando uma realidade do tempo de hoje. É muito fácil eu passar uma profecia para a igreja de bênção. É muito fácil chegar e falar, você vai ser bem sucedido. Agora, quando é uma profecia de correção, depois que acontece alguma coisa na igreja, chega alguém, eu já sabia porque Deus mostrou, mas foi covarde de falar. Porque, você falando em Jonas, eu lembrando lá de Ezequias, né? Quando Isaías chegou lá, arruma a tua casa que você vai morrer. É fácil entregar uma profecia assim, irmão? Não é fácil, mas Isaías teve que entregar. Só que naquela mesma hora houve arrependimento. E naquela mesma hora, Deus lá do céu falou, volta lá, porque ainda eu vou acrescentar os anos de vida dele. E hoje em dia as pessoas têm medo. Irmão, pode ser quem fosse, Deus mandou falar, tem que falar, que seja do Espírito, porque senão nós estamos falando de dons espirituais. Esse tema nosso aí do trimestre é dons espirituais, sobre o que Deus tem para usar, igual o senhor acabou de testemunhar, né, sobre a criança, né? Muitos de nós sabemos que Deus continua a usar, só que muitas vezes hoje nós estamos nos acovardando, tentando nos esconder. Eu vou entregar para fulano, não, porque fulano se eu falar não vai acreditar. Irmão, a profecia, a revelação não é nossa, é de Deus. Tem que cuidar, é nessa área. É verdade. Lá na minha região, por exemplo, os profetas, na região onde morava, os profetas não têm tanta ênfase. Mas vem um pouco também, pastor, da direção. Sim. Vem um pouco também dos próprios líderes. Mas depende de igreja para igreja, de liturgia para liturgia. Me lembro que uma irmã entregou uma profecia lá para uma jovem,
nossa igreja lá, falando para ela assim, ó, essa viagem para Goiânia, que está marcada, não vá, porque o diabo preparou um laço de morte, repreenda. E o que aconteceu? A irmã não sabia, a irmã não conhecia ela, só falou para ela assim, ó, entregou a mensagem. Provavelmente, se essa irmã fosse dessa igreja, se um profeta fosse dessa igreja, ela não teria falado isso. E a jovem foi, felizmente, deu uma fatalidade, saiu até no noticiário lá de Goiás, deu uma fatalidade. Desobediência. Deus falou, irmãos, por que você vai fazer ao contrário? E por que você não repreende? Eu tinha um costume lá em Goiás, pastor, de visitar, porque a cidade de Goiás é pequena, visitar as congregações, mas eu ia paisando, para ninguém me dar a oportunidade, porque ele só ouvia a mensagem, que lá todo mundo conhece todo mundo, os pastores, os obreiros, todo mundo conhece todo mundo. E eu cheguei lá na igreja, a irmã foi e falou assim, ó, Deus me mostrou que a sua gerente, a sua patroa, é macumbeira. Eu não sabia, imaginei que era a minha superior, lá em cima, que eu não ia conhecer nunca. Ó, e o diabo preparou um laço para sua esposa e para sua filha. Eu falei, sangue. Aí quando tocou, falou, sangue de Cristo e poder. Aí ela falou assim, repreenda e vigia, bem jeitinho. Irmãos, por que me parece, cheguei em casa, falei para minha esposa repreendeu, eu repreendi, consagrei. Passou 3 dias, passou um dia depois, descobri que a minha gerente era o macumbeiro. Passou o 3º dia, irmãos, aconteceu um acidente com minha esposa, foi só a misericórdia de Deus mesmo. Graças a Deus não aconteceu nada com minha esposa, assim, não machucou nem minha filha. E o maior livramento é que foi, irmãos, na hora que o carro bateu, o rosto da minha filha era bem nova, minha filha foi projetada para bater o rosto no para-brisa. E a minha esposa, com a outra mão, segurou o rosto dela. Só que minha esposa não lembra, segurou o rosto dela. Se é eu que estou no volante, se é o homem que está no volante, naturalmente, é natural isso do homem, você se defender. É automático. Vem para bater, de repente, a primeira coisa que você tem que tirar. Eu não tinha visto, eu não tinha tido essa percepção nunca de pegar o rosto da minha filha. E naquele momento ela estava sem cinto. É algo que nunca aconteceu ela ficar sem cinto. Naquela época ela era bem pequena. Então, naquele momento, foi um livramento. Teve uma profecia. Entregou a algo. E a algo foi desfeito. Tinha um laço de morte. E o laço foi quebrado. Então Deus tem suas maneiras de trabalhar. Seu jeito, sim, pastor. Queridos, esse tema é muito interessante para nós que somos cristãos. Porque tem pessoas que infelizmente é crente, mas não acreditam em revelação. Não acreditam em profecia. Cada um tem o seu jeito de entender. Mas o que o senhor está falando aí é uma pura realidade. Eu estava ali trabalhando no Paraguai, e tinha uma irmã que ela trabalhava na Espanha. Ela e 2 filhos dela trabalhavam na Espanha, e o esposo e os 2 filhos menores estavam no Paraguai. Aí, de vez em quando ele ia para a Espanha, que a sobrevivência deles é ir para fora trabalhar. E essa irmã é uma serva de Deus, mulher de Deus mesmo, bem crente. E ela voltou para ficar pelo menos 3 meses ali com o esposo e com os outros 2 filhos, para depois retornar para a Espanha. E nós começamos a orar, pedindo a Deus abençoar a vida dela, a família dela. E quando estava chegando o tempo do retorno, Deus falou para mim que algo iria acontecer antes dela ir para a Espanha. E ela não entendeu esses negócios. Mas é uma mulher de oração, uma mulher de Deus. Porque nós cremos que Deus continua agindo no meio do povo dele. Deus é Deus, ninguém esconde nada de Deus. Aí ela arrumou as malas dela, e eles gostam muito de levar a erva de tererê, né? Que eles levam para lá, tem o costume deles do tererê. E ela levou um monte de coisa assim. Quando ela chegou no aeroporto, até inclusive ela estava levando uma criança do Paraguai para lá. Quando ela chegou no aeroporto, deu tudo errado. E Deus tinha falado que ela não ia viajar para a Espanha naquele dia. Deu tudo errado. E ela ficou preocupada. Teve que voltar para casa.
meio decepcionada pelo que aconteceu, porque já estava certa a viagem. Tem muito crente às vezes querendo passar na frente de Deus. Mas é a realidade, pastor. Só que quando ela voltou para casa, que ela falou, sabe uma coisa, já que eu estou aqui, Deus tocou no coração dela, ela sentiu, ela falou, vou tirar todas essas coisas da mala aqui, vou arrumar de novo. Quando ela tirou tudo, lá no fundo da bolsa dela, olha para os irmãos verem, tinha uma obra de macumbaria. Misericórdia. E Deus não permitiu de sair do Brasil para a Espanha. Aí ela entendeu o que Deus tinha. Por que Deus fechou todas as portas? Por causa dessa situação. E Deus revela, irmãos. É o que eu falei esses dias numa escola dominical. Tem muitas pessoas que fazem altar para Satanás dentro de casa e nem vê o que está fazendo. Nem percebe isso. Nem percebe. Mas aí Deus leva um lá para revelar o que está em oculto. Mas isso é interessante, pastor, que às vezes pensa assim, são os líderes da igreja que não percebem, que não entendem. Às vezes até nós obreiros, irmãos. Sim, nossa. Quando pensa que não, nós fizemos alguma coisa que fugiu completamente da liturgia, da vontade, do desejo de querer de Deus. Lembra uma vez, deram um brinquedo para um parente meu, deu um brinquedo para minha filha, que achou na rua, pastor, levou para casa. Irmãos, que manifestação maligna eu senti em casa. E Deus me revelou o brinquedo, onde estava, que era um brinquedo. Um brinquedo, irmãos. Às vezes entrega coisa que você não sabe. Que nessa situação, quem imaginar, pastor, abriu a mala, uma obra lá de uma macumba dentro da mala? Ninguém imagina. Irmãos, eu fiz uma rápida introdução para vocês, para que vocês possam entender que caso não dê tempo de terminar o ensino, pelo menos já está arquivado já. Vocês observaram a introdução. Voltem comigo, por favor, irmão, no tópico 1. Ponto 1, exortação a conhecer os dons. Diz assim, o apóstolo Paulo mostra que o ensino sobre os dons espirituais é importante e afirma, não quero, irmãos, que seja ignorante. Isso não quer dizer falta de experiência sobre o assunto, pois nenhum dom vos falta. O que o apóstolo quer dizer com essa explicação introdutória é que esperava dos coríntios, e essa é também a vontade do Espírito ainda na atualidade, que todos os crentes entendam os dons e a sua finalidade. Aí ele cita aqui no ponto 2 aqui, a palavra citada assim, pneumáticos e charisma. São os dois termos gregos básicos usados pelo apóstolo para dons espirituais. O objetivo, pneumático, espiritual. Paulo emprega de forma substantiva, tom, pneumático, literalmente, das coisas espirituais. O contexto mostra que ele se refere aos dons espirituais. O substantivo charisma, dom, um cognato de charis, graças, cuja ideia que foi dada pela graça, parece duas vezes de dons. São vários tipos de charismato no Novo Testamento, que o tempo e o espaço não permite numerá-los na presença da lição. A gente analisando, como você vai estudar um pouco a Bíblia, você vai ver a numerologia da Bíblia, Paulo, ele cita o dom do Espírito Santo cerca de 16 vezes na Bíblia. E Pedro, ele cita uma vez, se eu não me engano, está lá em Pedro, capítulo... Deixei anotado aqui, não vou lembrar agora, irmãos. Um 4, tem como os irmãos dar uma olhada aí no capítulo 1 Pedro 1,4, se é isso mesmo? Acharam? Vamos ver se é isso mesmo. Para uma herança incorruptível, imutável, a uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar. Esse é o 4. Sim, não é isso não. Depois eu falo para os irmãos, se os irmãos se encontrar, provavelmente está em Pedro. Pedro 4,10, irmãos. Pedro 4,10, por gentileza.
como o recebeu, como bom despenseiro da multiforme graça de Deus. Isso mesmo, irmãos. Graças a Deus. O Espírito Santo de Deus é maravilhoso, né, irmãos? Você esquece algo, de repente o Espírito Santo de Deus vai lembrar de novo. Que coisa maravilhosa, né? Então, irmãos, Deus te entregou algo. Deus te entregou a ferramenta. Eu falo assim, para nós que estamos mais maduros, tem mais anos, já buscou, já é batizado pelo Espírito Santo, batizado nas águas, batizado pelo Espírito Santo de Deus, Deus te entregou a ferramenta. Agora a gente tem que saber utilizá-la. Nós temos que utilizar o que Deus te entregou. Qual é a forma, quem que Deus te entregou? Como eu posso utilizar? Às vezes você pode falar, eu sou tímido. Mas Deus te concedeu a oportunidade de você orar pelas pessoas, dentro da sua casa, dentro do seu lar. Eu gosto de conversar muito. Em vez de você conversar abobrinha, você pode expressar a grandeza de Deus em momentos específicos. Você fala uma palavra de Deus. Lá onde eu estou trabalhando hoje, graças a Deus, quase todo mundo é cristão. Mas quando surge a oportunidade, eu falo da grandeza de Deus. É um testemunho? Vim dar o testemunho. No meu falar, no meu agir, no meu ser, e não servir de escândalo onde quer que eu ando. Porque eu tenho um nome a zelar, e é o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque aonde você estiver, irmãos, pode ter certeza, tem pessoas que estão observando a sua atitude. Você pode ter certeza que tem pessoas entrando no seu Facebook, entrando nas redes sociais para ver o que os outros estão falando de você. Então nós temos que ter uma clareza que vem da parte de Deus. Ponto 3, aqui no tópico 1 diz assim: o que são os dons espirituais? A declaração de fé assembleana de Deus define os dons espirituais como capacitação especiais, sobrenaturais, concedida pelo Espírito de Deus ao crente para serviço especial, execução do propósito divino por meio da igreja. Esses recursos são operados por meio dos crentes em Jesus. Irmão, eu simplifiquei bem, deixei bem claro aqui nessa introdução, falando sobre a questão dos dons, falando sobre a manifestação do Espírito dado a cada um para o que for útil, e pelos dons também da sabedoria, dom também da palavra da ciência, dons de maravilhas e cura. Vamos aqui agora, irmãos, gostaria que vamos passar para o tópico 2, a função dos dons espirituais. Tópico 2, a função dos dons espirituais. O uso dos dons espirituais é essencial nas reuniões cristãs, na vida pessoal e no serviço da evangelização. Isso era uma realidade na época dos apóstolos e continua um fato na atualidade, como o apóstolo falou. Gente, nós não podemos esfriar, não podemos deixar de buscar a presença de Deus, não podemos recusar o que Deus tem prometido para cada um de nós. Não podemos omitir a palavra de Deus. Nós temos que ser claro, nós temos que ser verdadeiro. Se Deus te colocou para fazer algo, faça com excelência. Se esforce. O que você puder fazer, faça. Pastor, a única coisa que eu dou conta é de tocar. Pastor, a única coisa que eu dou conta é de ficar na portaria, mas faça com excelência. É tão importante, né, pastor? O porteiro tem uma importância tão grande. Eu tenho um costume, não sei se os irmãos perceberam, eu tenho o costume de orar com o olho aberto quando estou aqui no altar. Irmãos, foi a forma que nós fomos ensinados em Goiás. Eu acredito que aqui também, né, pastor? Alguns obreiros tem que ficar um alerta, principalmente os da porta. Eu me lembro uma vez nós estávamos numa vigília, não sei se era vigília. Tinha separado vários dias para orar, campanha. Vários dias para orar, na igreja mesmo. O pastor levantou e chamou o obreiro, o irmão, para vir dar a palavra. Nesse período que o irmão veio para dar a palavra, saiu o obreiro aqui para entrar na portaria, porque ficava um numa porta e o outro no outro. Aí ele ficou para entrar na portaria. E eu em pé, irmãos, eu vi uma pessoa estranha, parecia um demônio entrando, um rapaz moreno, forte, bem forte, sabe, meio estranho, muito demoniado. Ele entrou, o obreiro subiu aqui. O rapaz já ia subindo, ele queria matar o pastor da igreja, irmãos. Como sabia que era o pastor da igreja? Eu não vi, naquele momento lá, já pulei, já grudei nele, já vi outro obreiro, já grudou nele, a gente arrastou o irmão para lá. A Rose ficou, o que vocês fizeram com o rapaz? A Rose ficou até preocupada. Mas tem que agir, não tem que momento, tem que ser rápido, tem que ser veloz, porque o inimigo não veio brincar. E ele queria, era o pastor da igreja. Ele falou que queria matar o pastor da igreja. Aí depois da expulsão do demônio de lá, mas por quê? Ele nem sabia o que ele estava fazendo. Nem sabia o que ele estava fazendo. Aí que está a importância
do obreiro, na portaria. Então todos são importantes. É que nem organismo, ninguém é maior do que ninguém. A cabeça fala assim, eu sou superior. Ah, se eu parar, o corpo para, tudo depende de mim. O dedo pode falar assim, eu sou superior. Ah, eu tenho que digitar, fazer isso, escrever. Porque você perdeu o polegar, você tem dificuldade do seu organismo todinho. O pé pode falar assim, eu sou superior. Mas se o intestino parar, ó, você pode ter uma diabetes vai aumentar a diabetes, você pode ter um derrame, você pode ter uma parada cardíaca. São muitas sequelas, nem tanto você vê pessoas que estão com câncer, você vê a dificuldade que a pessoa tem, está com câncer. Então, irmãos, nós somos um organismo vivo, onde a presença de Deus opera sobre as nossas vidas. Por isso nós temos que fazer como querer desse Deus todo-poderoso. Aqui é o ponto 2 do tópico 2, diz assim, a classificação teológica. Os dons mencionados, segundo, são classificados em 3 dons. A divisão mais conhecida é a seguinte: o dom de revelação, a palavra da sabedoria, a palavra da ciência, discernimento do Espírito. B, nós já falamos sobre isso aqui, só recapitulando. Dons de poder, de fé, dons de cura e operação de maravilhas, e dom de inspiração, profecia, variedade de línguas e interpretação. Essa é uma das várias classificações, de todas elas são didáticas. A classificação bíblica, ponto 3. Não, vamos aqui no ponto 2, vamos. Não vai sair um pouco desse ponto 2, não. Bom, esse dia o pastor orou em línguas e Deus me deu a interpretação. Até comentei com o pastor. A interpretação foi o seguinte: por que tu paraste? Irmãos, às vezes nós paramos de fazer algo para Deus. Nós colocamos uma circunstância, nós colocamos um pretexto, paramos de fazer algo para Deus. E a hora que Deus te repreende, Deus te disciplina, Deus te chama, Deus te exorta. E o pastor falando, e Deus falando claramente comigo: por que tu paraste? Era algo que eu não estava fazendo mais, irmãos. E eu parei assim, por que eu parei? Ah, Senhor, é por causa disso. A gente acaba tendo algo para argumentar com Deus. Não temos argumentação com Deus. Não temos. Deus te entregou fôlego de vida. Se Ele entregou o fôlego de vida, é para a glória dEle. É para a adoração dEle. Por que eu vou parar? Por que eu vou voltar atrás? Por que eu vou desistir dos meus sonhos? Sabe aquele sonho, aquele projeto que você tinha lá atrás, que você atingiu o alvo, que você atingiu a meta? De repente você desistiu. Por causa da circunstância? Irmãos, Abraão, Isaac, Jacó não desistiu. Davi não desistiu. Daniel, Sidraque, Mesaque e Abednego não desistiram. Os apóstolos também não desistiram. Pedro, João, Tiago não desistiram. O único que desistiu, hoje está em trevas. Hoje está no fogo eterno. Irmão, não tem solução. Se não for Deus. Agora você vai falar assim: vou parar. Por que vou parar? Se você está aqui na terra, você sabe que tudo é material, vai passar. Tudo material vai passar. E o eterno é o que Deus tem te entregado. O Espírito Santo de Deus, o penhor pelo qual, no dia do arrebatamento, você vai ter um corpo incorruptível, um corpo glorioso, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos continuar na eternidade adorando esse Deus. Voltando aqui, alguém fala algo, irmãos? Que eu falo muito rápido, às vezes os irmãos ficam meio... Posso conseguir falar algo, pastor Luiz? Tudo bem? Ponto 3 diz assim: a classificação bíblica. Stein, M. Orton, segue a divisão funcional feita pelo próprio pastor em 3 grupos: 2, 5 e 2, que 2 vezes o adjetivo grego héteros, outro de tipo diferente como, e o outro pelo mesmo espírito, a fé, e a outro pela variedade de línguas. Nas outras vezes, o termo usado para outros é halos, e outro do mesmo tipo. E se isso significa uma classificação ou divisão, seriam em 3 grupos: 2 de 5 e 2 a 5. Dons do ensino ou pregação, palavra da sabedoria, palavra da ciência, dons do ministério de fé, dons de cura e operação de maravilhas. A profecia é dom de discernimento ou espírito. Profecia e dom de discernimento ou espíritos.
dons de adoração, variedade de língua e interpretação de línguas. Eu tenho um amigo pastor, hoje ele é da Assembleia de Deus, missão, lá de Goiás. Diz ele que ele não foi batizado com o Espírito Santo, que ele não fala em línguas. Mas um homem que separa 3 dias. Eu acho assim, que ele teve a manifestação de Deus na vida dele, mas ele não aceitou falar em línguas. Aí um dia eu conversando com ele, mas por que, irmão, você acha que você não foi batizado em línguas? Você já teve assim aquela unção, aquela manifestação do Espírito Santo de Deus? Você é pastor, você tem um chamado de Deus, você prega muito bem, Deus te usa maravilhosamente. Ele falou assim para mim: Joel, foi uma pessoa, professora, ensinar na minha igreja sobre a questão de dons, e me ensinou, na época, bem jovem, me ensinou que falar em línguas você tinha que falar algumas palavras. Ele ensinou as palavras. E através disso, eu coloquei aquilo na minha cabeça, e toda vez que eu sinto a vontade, a necessidade de falar em línguas, eu acho que é da minha carne. Entendeu, irmãos? Então ele foi batizado. Só que ele não fala de línguas porque um ensinamento errôneo lá trouxe consequências futuramente para ele, ou seja, um presente para ele. Então, irmãos, tem muita cautela com os professores que estão ensinando, as pessoas que estão trazendo mensagem, que estão trazendo a liturgia da palavra de Deus, a exegese da palavra de Deus. Por quê, irmãos? Sou da Assembleia de Deus. Graças a Deus. Da Madureira. Tem uma diferença, pouca diferença na doutrina, pouca diferença na doutrina. Agora na missão, estou me adaptando. Mas se vier, de repente, uma pessoa da Batista trazer mensagem, pode ser que traga alguma coisa que nós não concordamos. Não podemos aceitar. Porque nós já temos nossa Constituição, nós já temos nossa liturgia, nós temos que seguir, porque nós cremos no batismo do Espírito Santo, nós cremos nos dons do Espírito Santo, dons de língua. Nós não podemos, irmãos, frear o Espírito Santo nas nossas vidas. Não vou falar em línguas, não quero falar em línguas mais porque o pregador falando, irmão, é de dentro do seu interior, é uma chama, é um fogo dentro do seu interior. Se aquele momento você está sentindo glorificar, glorifica a Deus. Se aquele momento você nem está sentindo glorificar, glorifica a Deus, senão você não está perdendo nada, você só está ganhando, você só está entrando em sintonia com Deus. Ponto 4 diz o seguinte, ponto 4 do tópico 2. Para o que for útil, o Espírito Santo distribuiu os dons aos crentes, a cada um para o que for útil, proveitoso para a edificação espiritual e crescimento numérico da igreja. A função dos dons espirituais é tornar a manifestação do poder de Deus cada vez mais real, dinâmica, para a edificação do corpo de Cristo. E antes de tudo, autenticar a obra de Cristo. Não existe um reservatório ou um depósito dos dons na igreja ou nos crentes, para que cada um faça uso do seu bel prazer. O Espírito reparte, particularmente cada um como quer. Continuando aqui, irmãos, os dons, portanto, não são atestados de espiritualidade e nem de santidade. Eles são concedidos para a edificação da igreja e aperfeiçoamento espiritual dos crentes. Muito cuidado, pois a soberba espiritual é a pior de todos e é pecado. É pior de todos e é pecado. Somente Deus a glória. Irmãos, eu me lembro de uma jovem que pensa numa jovem que tinha facilidade de expulsar demônio, pastor. E os pessoal criticava muito ela, pelo vestir dela. Mas eles não tinham condições, a gente quer questionar, mas ele não tem condições. Dá uma roupa para a pessoa. E aconteceu muitas vezes, pastor, de uma pessoa que é endemoniada, que tempo que esse pessoal cai endemoniado, hoje parece que quase ninguém cai endemoniado, eu acho que não tem mais, sei lá, todo mundo agora se converteu, está camuflado, como é que se diz, né? E às vezes os obreiros não dão conta de expulsar aquela legião, os próprios obreiros que falavam. E alguém ia lá chamar para a irmã, pastor, sai. Era incrível a facilidade que ela tinha, mas não é dela, é de Deus. Deus usava ela. Então tem dons, irmãos, que Deus distribui para quem? Para a obra dele mesmo. Você vai ver uma criança. Apesar de expulsar demônios não é dom, né? Não, mas no caso dela, Deus usava ela, literalmente. Apesar disso mesmo, é verdade.
Apesar que nós falamos aí, pastor, isso na escola passada, que os dons não é questão de salvação também, está ratificando isso também, E ela expulsava, irmãos. E Deus usava ela assim maravilhosamente, até que as vestimentas dela mudou e tudo, então os irmãos passaram a aceitar mais a ela. Mas assim, eram condições dela mesma, condições financeiras que ela não tinha. Então a gente tem que analisar tudo isso. Agora, por que ela expulsava, irmão? Porque ela tinha intimidade com Deus. Eu não sei qual é a intimidade que o pastor tem com Deus, a Rose tem com Deus, o momento que ela ora lá, aquele momento dela em Deus, que o irmão Diego tem. Irmãos, somente Deus. Sim, pastor? Jesus falou que tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. Se não estiver jejum e oração, sai. Imagina os obreiros chegando, orando e ficar frustrado. Misericórdia, irmão. Sangue de Os Cristo. discípulos não puderam expulsar aquele demônio. Eram os discípulos que andavam com Jesus. Só que tem coisas que Deus permite mesmo. Há demônios que ele fica infiltrado na igreja. Ele fica ali, perturbando, usando até crente. Você acha que divisão em igreja, esse negócio de fofoca, esse negócio de um contra o outro é de Deus? Claro que não, é um demônio agindo no próprio crente. Você falou da menina, ela tinha uma facilidade porque Deus usava ela naquela área. Mesma coisa, nós não temos esse costume, a Assembleia de Deus, de revelação, de chegar assim, né? Ó, Deus está revelando isso. Mas vai numa igreja pentecostal de Jesus Cristo que o pastor Ademar Alves Lacerda, eu já assisti um culto dele. Minha esposa aceitou a Jesus lá, e eu assisti o culto e vi Deus revelando muitas coisas. É a área deles, mas também é joelho, jejum, oração, é monte, é tudo mais. E as pessoas pensam que Deus dá as coisas assim de barriga cheia. Claro não. Preço. Eu estava aqui, recordando. Nós temos aqui um período de oração, todo sábado. Já faz para 3 anos que nós estamos nesse período de oração. 1% da igreja vem. E se viesse 10%? O que aconteceria? Muitas coisas. Verdade. É que eu não culpo ninguém, não estou cobrando, mas estou te dizendo, às vezes nós temos tempo para muitas coisas, mas não temos tempo para buscar esses dons, não temos tempo para buscar poder de Deus. O presidente falou, só sai através de quê? Jejum e oração. Pode ser o pastor, pode ser quem for, vai lá, meu irmão, pode expulsar e não sai. Já aconteceu, já vi isso acontecer em outros lugares que trabalhei, eu junto, de ver pessoas endemoniadas e que ninguém conseguia expulsar. Aí o povo começa a cantar e começa a fazer aquele barulho. Foi essa semana, tem uma irmã pregadora aí, eu esqueci o nome dela, ela é bem espontânea assim, não sei se ela é baiana, não sei quem ela é. Ela tem uma voz forte, acho que vocês não sabem quem é essa pregadora. E ela é da Assembleia, ela prega, ela é bem simplona, mas Deus usa ela. Ela passou perto da mulher, está aqui Maria Padilha, está aqui a Pombagira, daqui a pouco a mulher já começou a manifestar o demônio, ela não fez serenata não. Pá, já expulsando e repreendendo, daqui a pouco a mulher estava liberta. Agora se fosse outro, já, meu Deus, vou chamar o padre para fazer Não, é verdade, hoje o povo está... Irmão, mas só que olha, cada um de nós que estamos aqui, nós temos o poder de Deus na nossa mão. Verdade. Só que nós não sabemos usar o poder de Deus. Sabemos utilizar. Às vezes temos medo, né? Deu aquela insegurança, mas não. Levantou a mão no nome de Jesus. Se você vê que está bem, né? Se você não estiver bem, você fala, Jesus, eu não estou bem, mas o demônio sai daí porque o negócio é. Entendeu? E é o medo que nós temos hoje, mas nós temos o poder de Deus na nossa mão. Principalmente crente que é aluno da escola dominical, irmão, que gosta de ensino. Você acha que o diabo não tem medo de nós? Claro que tem. Sabe o que eu acho interessante, irmãos? Que a escola bíblica aqui, comparando, falando assim, eu estou passando em Goiás, irmãos. A escola bíblica em Goiás, irmão, dava, na aula, dava 4 pessoas, 3 pessoas. Culto de doutrina, pastor? Não tinha culto de doutrina mais, porque não aparecia ninguém. A gente ia fazer fazer o culto da vitória, chamava o público, mas, fala da mulher, irmão. A gente pregava o culto da vitória, mas a palavra de Deus entrava, não tinha como, então tinha que fazer uma estratégia diferente. E quando essa questão de oração, sabe que é interessante? Eu conheci tinha um amigo, ele ficava 3 dias no monte, pastor. 3 dias no monte, pão e água, sabe? Vira e mexe separado. Mas quando ele andava, pastor,
pessoas querem cunhado. Na rua ele andando, as pessoas querem cunhado. Às vezes acontece, é isso mesmo, pastor. Oração. Separar momentos de oração. Separar momentos assim, você buscar a presença de Deus, consagração, jejum, que o pastor Luiz falou. Jejuar, falta nas nossas vidas. Como é que você quer que Deus trabalhe se você não faz por onde? De repente, o impedimento na sua casa lá, o filho, ou a esposa, sei lá, mas você não está orando, você não está separando, às vezes é uma força demoníaca naquele momento lá que você pode repreender, é algo que você pode repreender, e não murar e não bater de frente. Temos que pedir aí, entra aquela parte da sabedoria que nós foi falado aqui no princípio, questão da sabedoria, que Deus ele te dá, mas tem que buscar a presença, tem que buscar no Senhor a sabedoria, que Ele vai te dar a estratégia certa para você, para ter essa mudança na sua casa. Às vezes é alguma coisa que você faz que deixa sua esposa irritada, ou o marido irritado, alguma coisa, que de repente ela fica frustrada e nem quer vir para a igreja. Quantas pessoas que são impedidas de vir da igreja, para a igreja, irmãos, no caso de um irmão, no caso de um vizinho que são cristãos. Quantas pessoas dentro da igreja vêm por escândalo, né, pastor? Só que nós temos que entender assim, irmão. O inimigo, ele trabalha sagaz. Pensa bem. O inimigo, ele faz algo tremendo, porque ele tem o poder dele, sim ou não? Tem. Ele tem os poderes dele. E às vezes nós temos lá na casa um filho que está afastado, ou uma filha, alguém da família. E nós começamos a martelar. Vai para a igreja. Se não... Tá. Só que é o seguinte, tem que entender que aquela pessoa está na opressão. Eu quando estava afastado da igreja, eu lembro disso. Que a gente sabe da situação, principalmente quem nasceu num lar cristão, que tem o temor de Deus. Só que é o seguinte, eu morava aqui no bairro Alto mesmo. Às vezes eu estava no quarto, oprimido, sim, tentando ir na igreja. O inimigo me amarrava com tudo que é jeito. Não tinha força para passar nem na frente da igreja. Por isso que eu fico doente com um crente que tira a crente da igreja, irmão. Eu fico doente por isso que ele não sabe o poder das trevas que está lá fora para matar a pessoa. E eu não conseguia, eu tinha o desejo de ir na igreja, mas ficava amarrado. Tinha força. Eu lembro que um dia eu entrei nessa igreja do bairro Alto, era jovem ainda, acho que tinha 17, 18 anos. Mas já fazia uns 10 anos que estava fora da igreja. Eu entrei, eu fiquei amarrado no banco, irmão. Não olhava para ninguém. As pessoas não entendem. Acho que, irmão, igreja é pronto-socorro. Por isso que crente tem, quando chegar alguém dentro da igreja, tem que botar a mão para pico, pode estar cheirando cachaça, você tem que amar. Tem que chegar, claro, não deixar fazer bagunça, mas chegar ali, amar, fazer de tudo para aquela pessoa se sentir bem. Eu lembro, chegou aqui um senhorzinho, embriagado esses dias, e os irmãos porteiros, graças a Deus que eles têm sabedoria, eles trazem para dentro mesmo, tem que trazer. E a hora que ele chegou na oração aqui, eu vi aquele homem fedendo cachaça, tudo arrebentado ali, mas a hora que eu olhei no rosto dele, ele estava derramando lágrimas na hora da oração. Então, irmão, aí é essas conclusões, que às vezes nós guerreamos dentro de casa, queremos forçar os nossos filhos, mas não é assim. Por isso que a Bíblia diz, não é por força nem por violência. O que Deus fez comigo? Fez eu sair do meu bairro, viver uma nova vida, ir para outro bairro, eu fui lá para o Pinheirinho, mas lá eu não sosseguei. Enquanto eu não achei uma igreja, fui para a igreja, e era um culto de oração, segunda-feira, porta fechada antes, né? Aí segunda-feira era porta fechada, os cultos de ensino era porta fechada. Eu entrei naquela igreja, antiga planta Capão Raso, que hoje é congregação do Pinheirinho. Eu entrei naquela igreja, nem apelo faz na segunda-feira, era oração. Todo culto tem que ter apelo, irmão, todo culto, até a escola dominical tem que ter apelo. Aí sabe o que aconteceu? Naquele dia, eu mesmo levantei as minhas mãos e falei, não, hoje eu não saio daqui sem aceitar Jesus de verdade.
E já faz mais de 25 anos, e graças a Deus, Jesus me libertou. Fui missionário, hoje estou dirigindo igreja, mas pela misericórdia de Deus. Mas se olhasse por mim, Essa misericórdia de Deus. só Deus para ter misericórdia. Por isso, irmão, quando chegar alguém, por isso que nós não é costume. Está ali o irmão B. Gabriel, que é um excelente ensinador também, está o irmão Pedro, está os obreiros aqui, que são homens de Deus. Nós chegamos na igreja, não é costume. A primeira coisa que a gente faz é dobrar o joelho, porque você não sabe o que você vai enfrentar. Enquanto nós estamos falando aqui, nós estamos estudando a casta de demônios que tenta contra a igreja. Mas eu só falo uma coisa: há poder no nome de Jesus, no sangue de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós temos um exemplo bem clássico, bem recente também, do irmão Adriano. Que Deus seja louvado na vida do irmão Adriano. Que no dia que o pastor convidou, fez o apelo, né? E ele ficou na defensiva, mas ele entendeu o trabalhar de Deus. Ele voltou e falou assim: eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Eu me lembro, irmão Adriano, quando você chegou, o pastor falou assim: ó, é de Goiás, cola dele. A gente mora na mesma rua, né, irmão Adriano? Graças a Deus, estamos muito amigos aí, conversando, trocando muita ideia aí, trocando experiência aí. E Deus vai te abençoar, irmão. Vai continuar te abençoando, permaneça firme no caminho de Deus aí, que Deus vai restituir sua vida espiritual, sua familiar, todo o processo da sua vida Deus vai restituir. E esse é o Deus que faz com essas vidas, da mesma forma que fez na vida do pastor, fez na vida de muitos outros obreiros. Vamos aqui para o tópico 3, irmãos. Os dons revelam a unidade na diversidade. O apóstolo esclarece a diversidade de dons e uma necessidade de enfatizar que ela tem a sua raiz no Deus triúnico. Isso, à medida que o Pai, o Filho e o Espírito Santo manifestam as suas atividades para a edificação da igreja. Diferente do ponto 1, do tópico 3. Nós precisamos saber que são diferentes os dons da graça, do conhecimento segundo a medida da fé. De modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo mediante a fé. São 3 classes da manifestação, as quais revela a atuação do Deus triúnico. Diversidade de dons, tributo ao Espírito, diversidade de ministério relacionada ao Filho e diversidade de operações com a ação do Pai. Mas é o Espírito a fonte de todos os dons, que distribui os dons para a edificação da igreja. Foi citado já na introdução, foi citado em decorrer dessa lição, sobre a questão que é o Espírito Santo que te concede, que te dá sabedoria, que te concede força na fé, na operação de maravilhas e milagres. Maravilhas, mano, interessante que dons de maravilha é algo assim que o povo fica completamente maravilhado com o poder de Deus. Porque quando você vê algo que não é comprovado cientificamente, que a ciência não dá conta de expressar, as pessoas, o incrédulo, a pessoa que não tem fé alguma, quando vê isso, você fala assim: opa, literalmente existe um Deus. Existe um Deus. Não sei se vocês já viram uma pessoa que era cega e de repente, na frente de todo mundo, voltou a enxergar. Eu estava vendo um jornal certa vez e apareceu um homem, um cliente nosso lá, muito incrédulo. Pensa no nome incrédulo. E nesse jornal ia um determinado pregador, foi pregar no Serra Dourado, um dos maiores estádios lá de Goiás, e no jornal estava escrito assim: ó, fulano veio aqui e não houve milagre. Por incrível que pareça, esse cliente estava no dia lá, ele estava só para testemunhar a falta de fé mesmo, sabe? Ele queria que nada acontecesse mesmo. Ele chegou lá no final, lá na multidão lá, não tinha câmera, não tinha nenhum obreiro com microfone, não tinha nada com o celular. E ele viu um jovem paralítico, as pernas bem finas, de tal maneira que esses ossos aqui eram grossos e a perna bem fininha mesmo. Ou seja, tinha muito exame que essa pessoa não andava ou nunca andou. E ele sentado, ele olhou assim para aquele jovem, e aquele jovem levantou, e ele glorificou a Deus. O homem sem fé glorificou a Deus. Aí quando ele falou esse jornal aqui, mostrou o jornal para mim, ele falou assim: ó, esse jornal está mentindo. Porque eu estava lá e eu vi o que aconteceu. Outra, eu não sou cristão, eu não sou crente. E lá eu glorifiquei a Deus. Está vendo, irmãos?
Não precisa as pessoas verem, mas nós temos que fazer a diferença. O que as diferenças tem que fazer? Consagra um pouquinho mais, ora um pouquinho mais, leia a palavra um pouquinho mais, pede revelação de Deus na palavra, pede revelação de Deus no seu relacionamento, no seu casamento, porque algumas coisas não estão acontecendo. Faz me lembrar de um colega meu que, no momento de fazer alguma coisa errada, que estava indo para um motel com outro colega de serviço, aconteceu um acidente. Ele falou assim: eu não sei porque aconteceu isso, não sei o quê. Eu falei assim: eu sei, sua esposa é a mulher de Deus. Eu sei, porque a sua esposa é uma serva. Não permitiu que você fizesse, que você viesse a adulterar. Não permitiu. Sim, pastor. Eu tinha 6 aninhos. Deu na rádio assim: você que tem problema, vem lá no Banassouro, que estamos implantando uma igreja nos Estados Unidos chamada Quadrangular. Aí eu disse: mãe, e a mãe com câncer. Você disse: mãe, vamos lá. Eu disse: não, daí o pai exclui nós da igreja, não é da Assembleia. Eu disse: mãe, vamos lá. Então nós vamos pelo mato. Aleluia. Ela chegou e ficou sentada em cima de uma pilha de lenha, sem teto. Aí o pastor disse assim: você chegou, glória a Deus. Vem aqui para frente, você que eu te chamei. Eu sou o Senhor, meu Deus. Quando a mãe chegou na frente, eu não tinha mais tempo. Glória a Deus. Irmão, então é assim as coisas. E Deus faz algo que ninguém vai entender. Ela viveu mais de 50 anos. Glória a Deus. E Deus não precisa explicar quando Ele está fazendo algo também. Isso é uma maravilha. E de repente Deus te usa, irmão. Deus vai te usar. Deus te usou. Você nem sabe que foi usado por Deus. Nós vamos saber no dia que Deus for no tribunal de Cristo, Deus for te dar a pedrinha, quando a pedrinha na sua coroa, nós vamos saber muitas coisas. Eu não sabia disso. Por que eu ganhei isso? É Fernando? Não, pastor? Fernando? Aí o pastor chega lá, no céu lá, pegou mais uma pedrinha na sua coroa. Mas por quê? Porque você fez isso, isso e isso. Fez a diferença. Fez a diferença. Aqui, ó, ponto 2 do top 3. Ponto 2, top 3. Aqui, vou ler aqui na revista. Temos diversidade de dons, de ministérios, de operação, mas um só é o Espírito que opera todas as coisas, repartindo particularmente cada um como quer. O termo diversidade é repetido uma vez para cada pessoa divina, mas em cada um aparece a expressão: mas o Espírito é o mesmo, mas o Senhor é o mesmo, mas é o mesmo Deus, o único Espírito, o único Senhor e o único Deus. Refere-se a três pessoas da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que aparece de forma espontânea e automática. Irmãos, que lição rica! Graças a Deus, já finalizando, já conseguimos terminar no horário. Deus está passando por usando o pastor. Eu estava lendo um livro, e nesse livro falou sobre algumas denominações que não aceitam o mover de Deus, Eles acreditam que o mover de Deus finalizou um século depois do trabalhar de Jesus. Outros acreditam que o mover de Deus finalizou há 3 séculos depois, quando surgiu a Igreja Católica. Os irmãos já estudaram a revista, sabem, sobre o imperador Constantino, que ele analisou, observou que todos os imperadores foram contra a Igreja e não tiveram tanto sucesso. E Constantino, de uma forma maléfica, artimanha maligna do capitalismo, do imperialismo, o que ele fez? Ele foi unir a Igreja cristã. Chamaram eles, aniquilaram as outras igrejas, aniquilaram os pagãos que iriam adorar. Fez uma igreja só, e quando ele fez essa igreja agora, nós vamos adorar somente nessa igreja. E cada pagão entrava e disse: eu quero aceitar o cristianismo. Mas eu trouxe minha estátua aqui, e foi entrando, foi acumulando dentro da igreja. Então,
esse tipo de pessoas acredita que a partir daí cessou o poder de Deus sobre a igreja. Mas nós analisamos o seguinte, irmãos, que no decorrer de décadas, passaram 100, 200, 2.000 anos, passaram 2.000 anos, irmãos, houve o poder de Deus na vida dos puritanos, houve o poder de Deus na vida de John Wesley, houve o poder de Deus na vida de muitos homens que separavam e não tinham eloquência. Alguém, não sei se vocês já leram o livro O Heróis da Fé, fala de Jonas Edwards. Irmãos, o homem não tinha eloquência, mas porém quando ele pegava o microfone, havia um mover de Deus magnífico sobre o lugar. Havia um poder de Deus sobrenatural. Certa vez diz a história eclesiástica, irmãos, que ele pegou o microfone, irmãos, as pessoas que estavam na igreja viam o inferno debaixo dos seus pés, sentiam um vento forte, marcante, e acima do teto via um Deus irado por causa do pecado que havia naquele lugar. Só que por incrível que pareça, irmãos, não foi simplesmente naquela igreja, foi toda a cidade. E a história diz, irmão, diz que passaram 40 anos sem ter criminalidade, 40 anos sem ter homicídio, justamente a geração desse homem. Por quê? Com poucas palavras, Deus fez a grande obra. Os irmãos aí tiveram a oportunidade de ler o livro Heróis da Fé. Muito bom mesmo. Irmãos, o que eu tinha que falar foi isso. Estudei aí, glorifico a Deus por essa oportunidade que Deus nos concedeu. Que Deus continue abençoando o bom Diego, o presbítero Diego, abençoando cada obreiro, cada líder, cada departamento desse igreja. Que nós possamos seguir nessa jornada, né, irmãos? Não é fácil, aprendendo, usando as ferramentas certas e fazer a vontade desse Deus Todo-Poderoso. E eu passo aí a conclusão que o nosso pastor está ministrando aí com os irmãos. Que Deus abençoe todos. Pastor.